Mas é que eu vejo assim, muita gente acusa o outro de estar faltando com lógica, entendeu? Eu vejo que, principalmente agora na período da eleição, um lado acusa o outro, não, você não tem lógica, não, eu sei que não tem lógica. Então um acusa o outro de não estar raciocinando bem. Esse eu acho que é o grande o resumo da humanidade hoje. Então um não está negando no outro essa capacidade de raciocinar, ou o cara só está dizendo, não, tu ainda não chegou na verdade porque tu não desenvolveu o teu raciocínio. É mais por aí? Então não necessariamente você não tem a capacidade, né? É mais uma coisa assim, você tem a capacidade, mas você neste momento não está usando ela adequadamente. O seu argumento que você está usando nessa altura, ele não é um bom argumento. Então na verdade um está reconhecendo no outro a potência. Reconhece a potência, né? Mas um animal ele não conseguiria sequer construir um argumento inválido, né? Ele sequer conseguiria construir um argumento falacioso. Nós conseguimos. Então, no fundo, o que um lado está tentando no outro é que desenvolva a sua capacidade de pensar e venha pro meu time, por exemplo. É isso que rola nos debates hoje, principalmente políticos. O que eu sinto nos debates, assim, é uma impotência argumentativa. Então, as pessoas elas não conseguem perceber onde reside exatamente a discordância, onde eles estão discordando exatamente, onde que há uma divergência. E aí é mais fácil falar que ele está errado e você é burro e você não consegue pensar direito para me alcançar. Então acho que quando você mostra para a pessoa por A mais B, né, onde reside o erro dela, de forma clara, e é claro, isso pressupõe um preparo da sua parte, você não vai conseguir fazer isso se você mesmo não sabe o que está certo. Quando você consegue fazer isso, eu acredito que você consegue convencer qualquer pessoa. A pessoa pode ser orgulhosa ali no meio da discussão, não ceder, mas eu acho que por dentro não tem como. A pessoa vai se sentir convencida. E tu como professor de lógica, como é que tu enxerga o momento político que a gente vive no Brasil hoje, que é só, pelo que eu vejo, é mais xingamento e vontade de inferiorizar o outro. Isso dos dois lados, né? Quando tu assiste o debate lá do Bolsonaro e Lula, eu vi que tu fez uns reviews, né? Tu consegue dar um exemplo de algum ponto específico que tu viu isso acontecendo, que tu falou agora? Bom, em termos de políticos, eu não acho que a questão seja provar alguma coisa para outro político, né? Aliás, eu acho que o debate ali não é nem realmente um debate, né? É uma tentativa de mostrar para o público que você é o melhor candidato, tentar angariar o máximo possível de votos para você. Então ali não se trata de você provar que o argumento do Lula está errado ou que o argumento do Bolsonaro está errado. Se trata de você, se você é o Bolsonaro, de você se promover como Bolsonaro e de você de alguma forma macular a imagem do Lula para você vencer, né? Para você ganhar mais votos. Então acho que nem entra nessa esfera assim do convencimento, da persuasão, porque o Bolsonaro ele não quer convencer o Lula, ele quer convencer a plateia, né? E vice-versa. Mas aí os políticos não usam lógica para convencer o público. Isso diz muito a respeito da política, eu imagino. Sim, disso. Realmente na prática, né, o que a gente vê é que... Bom, eu fiz análise da maioria dos debates que aconteceram, né, nesses últimos tempos. E se você pega as minhas análises, no geral, eu falei mal de todos ali, né, como debatedores, como argumentadores mesmo, né? Então, eu costumei falar que, em termos de argumentação, quem se saiu melhor foi o Ciro Gomes e o Bolsonaro. O Bolsonaro, em termos da postura que a gente espera dentro de uma argumentação, né? A gente não está dizendo assim que as premissas que ele diz são verdadeiras, ou que o que ele diz é verdade, ou que ele não está mentindo, que ele é uma pessoa honesta, né? O pessoal já... Hoje você fala uma qualidade de alguém, você já está... Você quer esconder que você é eleitor do Bolsonaro. Sim. Né? Mas então, em termos de postura de argumentador, o Bolsonaro... O Ciro Gomes, em primeiro lugar, eu colocaria, o que melhor argumentou assim. Agora, Lula, Tebet, a Soraya, Padre Kelman e o Felipe Dávila, eles estavam ali em termos de estratégia muito mais retórica, né? Para converter votos para si, ou no caso do Padre Kelman, converter votos para o Bolsonaro, ou no caso da Tebet, converter votos para ela também, né, no caso. Então, eu acho que dentro desses debates o que prevalece é uma outra ciência, que é a retórica, né? Não a lógica. A lógica e a retórica não conversam? Não, conversam, mas não são a mesma coisa. A retórica é para convencer, não é para... Eu gosto de usar uma distinção, né, de termos, que é convencimento e persuasão.
A lógica, ela serve para convencer. Ah, tá. A retórica, ela serve para persuadir. Então você consegue persuadir com a retórica, mesmo que você esteja errado. Isso com a lógica você também consegue, mas eu vou chegar lá. Mas mesmo que você seja o mais canalha possível, você consegue... O ponto é o seguinte, a retórica, ela quer utilizar a emoção. Entendeu? Então ela quer um discurso que emocionalmente conecte com a população, que emocionalmente conecte e persuada, né? E traga a pessoa para si. Então, quando o Lula, né? Eu sinto o Lula porque ele é o melhor retórico dos debatedores, é o melhor retórico que tem. Então ele fala muito do seu passado, né? De como ele comia farinha de mandioca e bebia barro quando era jovem. E Da picanha. Da picanha, esse tipo de coisa que conecta. Então, isso tudo atua no campo emocional, né? Da conexão, assim. E você tem lá os pilares da retórica. A retórica também é uma coisa que eu estudei um pouco. Então, de tentar atribuir credibilidade para quem fala, né? Pro orador em si. Enquanto que a retórica, a lógica, ela já está olhando para o campo da argumentação em si, né? Então, de você construir um argumento nesse contexto que é cogente, que é convincente. A lógica é a matemática do pensamento? Assim, é uma definição provisória que serve. Eu vou aceitar por enquanto. Vou aceitar por enquanto. É que eu vejo que, quando eu vejo, tô analisando a lógica, os discursos lógicos e tal, eu consigo ver equações, assim, caminhos que as frases estão somando uma com a outra, e tem um negativo aqui, porque o cara falou um negócio que não era... verdadeiro, então deu uma soma negativa. Eu consegui enxergar esses caminhos, então por isso que eu bolei esse conceito me pareceu muito ser uma matemática dos pensamentos, assim. Eu consigo ver o mapinha dos pensamentos. Talvez a matemática que seja a lógica dos números também. Ah, tá. Eu sou mais por esse caminho, né? Então a matemática organizou os números. Elas não estão... um não está dentro do outro. Aí é uma questão que um matemático poderia responder melhor. Não vou me comprometer com esse ponto. Mas a ideia é que você tem uma lógica da matemática também, né? Por que você diz isso, né? Que a gente, na verdade, talvez a única ciência formal, né, que a gente chama, que você teve contato foi a matemática. E você não teve contato com a ciência formal da lógica. Por isso que você relaciona as duas coisas. Mas, na verdade, talvez a matemática que seja muito relacionada com a lógica. Porque a lógica... ela parte de certos axiomas, de certos princípios, assim como a matemática. E a gente tenta verificar a validade de argumentos na lógica a partir desses princípios. A partir da correspondência ou não com esses princípios, entendeu? Então, por exemplo, você visualiza uma contradição no argumento. Bom, esse argumento está ferindo o princípio da não contradição. Então, esse argumento ele não pode funcionar. Tem algum problema nele. Tem alguns exemplos, alguns exercícios lógicos que foram construídos ao longo do desenvolvimento da lógica que a gente pode usar aqui para exemplificar? Tipo, alguma coisa que parece ser verdadeira, mas quando tu analisa com a lógica, tu vê que não faz sentido? Posso trazer um exemplo, né? A gente tem o que a gente chama da falácia da... Você vai ter a falácia da negação do antecedente e a falácia da afirmação da consequente, que eu vou te explicar o que é. Então, quando você tem um silogismo, que a gente chama de silogismo condicional, como que ele é? Aquela estrutura do... Se você beber veneno, você morrerá. Ou se alguém beber veneno, essa pessoa morrerá. Fulano bebeu veneno. Logo, fulano morrerá. Isso é um silogismo condicional. Tá? Esse raciocínio você pegou. Só que se eu disser assim, se alguém beber veneno, então morrerá. Fulano não bebeu veneno. Logo, fulano não morrerá. Por enquanto. Foi falaciosa essa conclusão. Entendi. Entendeu? Por quê? Ela fere uma regra, né, que a gente chama de... na lógica tradicional, a gente diz que você não pode afirmar negar antecedente de uma condicional, proposição condicional. Se alguém tomar veneno, essa pessoa morrerá. Isso é uma proposição condicional, a gente chama. Tá? Então, a antecedente é onde vai do se até a vírgula. Se alguém beber veneno, essa é a antecedente. Num silogismo condicional, você não pode negar antecedente. Você não pode dizer assim, se alguém tomar veneno, morrerá.
Alguém não tomou veneno. Você não pode fazer isso. Ah, sim. Porque você vai produzir uma conclusão falaciosa. Uma conclusão que não se segue dessas premissas. Outra coisa que você não pode fazer, você não pode afirmar a consequente. Então você diz assim: se alguém beber veneno, morrerá. Fulano morreu. Logo, fulano bebeu veneno. Sim. Entendeu? Cara, é complicado, né? Puta que